Olá, boa noite, ao vivo, live Conversas de Coragem, live iniciando o mês de março. Estamos aqui, eu tava tentando escrever aqui, peraí que errei. Oi Amanda, há quanto tempo não te vejo por aqui, tudo bem? Acho que semana passada, né, mas eu não dei oi. Tô aproveitando que tá entregando pelo Instagram, vou colocar o nosso assunto de hoje. Hoje uma live com convidada, hoje nós vamos conversar sobre a importância do sono de qualidade para uma maternidade leve. Vou anotar aqui, sono de qualidade para uma maternidade leve. E quem vai contar para nós sobre isso é a Ilana. Enquanto vocês estão entrando, convidem as pessoas para estar aqui com a gente. Vai ali naquele aviãozinho, chama 2 pessoas, comenta aqui, compartilha essa live, curte no coração. Vamos trazer essa onda de boas ideias, de boas práticas aqui para o Instagram. Eu vou conversar com a Ilana. A Ilana é uma especialista no sono. Na bio dela tem uma frase que é encantadora, assim. Ela se coloca como embaixadora do sono seguro. Achei fantástico essa apresentação que ela coloca. Nós vamos conversar sobre esse sono de qualidade, vamos conversar sobre a segurança do sono com os nossos filhos. E eu vou aproveitar e tô chamando ela, tô chamando outras pessoas. Comenta, compartilha, vamos trazer mais pessoas pra cá. Vai ser muito legal o papo hoje. Tô aproveitando e dando uma olhada quem já tá por aqui. Oi Gabi, bem-vinda. A Amanda escreveu, chamei até uma amiga que acabou... Olha aí, é isso mesmo, perfeito Amanda. É pra ela esse nosso bate-papo. Vamos ver se ela aparece, vamos ver sim. Tô na expectativa de que ela vai aparecer. Eu vou procurar aqui a Ilana e vou mandar pra ela o convite para ela entrar, porque é isso, né, gente? Esse início aqui eu fico nesse bate-papo, a gente fica enrolando um pouquinho, porque o Instagram demora, né, gente, pra mostrar que eu tô ao vivo. Gente, a Ilana nem tá aqui pra mim nas pessoas para convidar. Deixa eu procurar. O perfil dela é Que Soninho. Ainda não vi ela entrar. Ah, tomara que a tua amiga apareça, Amanda, vai ser um papo super bacana e a gente nunca falou especificamente sobre essas questões do sono aqui no... a Ilana entrou aqui no Instagram, nesse meu perfil, né, mas o sono é extremamente importante, ele faz assim... ele traz um impacto para o nosso comportamento muito significativo, assim. Na minha prática como psicoterapeuta, eu já tive vários atendimentos, assim, fazendo aquela anamnese inicial, as pessoas vêm com problemas de depressão, enfim, e que na verdade é uma questão de ajuste do sono, dessa qualidade do sono, como é que a pessoa está organizando, né? A gente tem uma proposta de falar sobre a higiene do sono, né? Então, nada mais significativo do que a gente também tá falando aqui de que isso impacta nesse cotidiano das mães. É esse que é o propósito do papo hoje com a Ilana. Deixa eu dar uma olhadinha. Agora a Ilana já tá aqui mesmo. Bem-vinda, bem-vindo Ilan também. Que bom que tu tá por aqui. Aproveitem, gente, compartilhem essa live. Como é que vocês compartilham essa live? No aviãozinho. O aviãozinho, parece um aviãozinho de papel, aqueles antigos. Vai ali do lado, traz 2 pessoas dos teus contatos que realmente vão curtir, que tu tem certeza que esse conteúdo vai fazer diferença. Chegou agora, comenta aqui, entra ali no chat, dá um oizinho.
põe coração para curtir também. Isso tudo ajuda o Instagram nos manter no ar, manter esse conteúdo sendo distribuído para as pessoas, né? Que é esse que é o propósito. Eu tô aqui, né, nessa propósito, nesse meu momento de compartilhar com vocês, né? A gente brinca que é o 0800, né, da coragem das mães, e hoje a nossa coragem é conversar sobre o sono, conversar sobre o sono de qualidade, certo? Não esqueçam, pode subir emojis também de lâmpada, isso também vai me trazendo esse retorno sobre o assunto. Eu já vou mandar um convite para a Ilana, tá? Para ela entrar, eu quero que ela fale, eu quero dar esse espaço para nossa convidada, certo? Enquanto eu tô chamando a Ilana aqui, vou mandar um convite para ela. Aproveita, compartilha, curte, conversa. Olá! Tudo bem? Boa noite! Boa muito noite aí, né? Aqui já são 00:30. Confesso que dei uma cochilada antes para conseguir manter, né? De sono, eu não podia chegar com a cara bostejando na live, ia ficar legal. Mas isso é uma das, assim, eu só posso te agradecer, a gente fez até esse mesh hoje no nosso horário. Eu que agradeço por essa mexida para poder me receber. Muito obrigada por esse espaço, uma honra mesmo. Mas é super justo, aqui. É super justo. Sabe, Ilana, eu tava olhando para ver como a gente começou a nossa conversa, né? Nós começamos lá no início de dezembro, sabia? Uau, passa muito rápido. Incrível, sim. Foi muito legal, a gente começou um papo, né, de troca de mensagens ali no direct e fluiu um monte de áudio e a gente se encontrou, né? A gente se encontrou. Cliquei, eu tive foi assim, uma sorte a minha de achar esse perfil. Ela foi super fofa comigo, veio me cumprimentar, perguntar como é que eu tava, me deu boas-vindas e super me ouviu. E olha, é difícil, eu falo muito, hein? Já mandei muita pergunta pra ela, ela sempre tem todo o carinho de me responder, ela ouve todos os meus milhões de áudios, tira todas as minhas dúvidas. E muito obrigada, é uma honra mesmo poder estar aqui com você. Ah, imagina, eu gosto muito dessa troca, eu acho que esse é o propósito da gente estar na internet, assim, né, trazendo o trabalho, compartilhando as ideias, e assim como é o teu, eu adorei a tua bio, que se coloca ali, a embaixadora do sono seguro, né? Então, eu acho que a gente tem que compartilhar mais isso, trazer as pessoas, porque o que acontece? As pessoas estão vivendo a sua realidade e a maioria das pessoas acha que aquelas coisas só acontecem com elas. Elas ficam muito solitárias nas suas dores, nas suas angústias, né? E eu acho que profissionais ou pessoas que passam por situações e buscam conhecimentos para transformar essas dores, a gente tem que botar na roda aí e trazer para o bate-papo. Ilana, amor, eu já te falei, eu quero que você fale, me conte de você, se apresente aí para a galera. Eu já vi que tem um pessoal que já chegou. Eu não costumo interromper, depois eu dou uma paradinha para dar oi para todo mundo que entrou, porque eu quero deixar a Ilana falar, tá? Tá bom. Eu vou começar contando a história de como eu cheguei, como eu comecei a trabalhar com isso. Eu moro em Israel. Eu me mudei pra cá quando eu tinha 19 anos. Eu vim sozinha, sem minha família. Ainda não era casada. E eu vim, assim, na luta mesmo. Já larguei tudo, vim construir minha vida aqui. Uns 2 anos depois eu casei. Meu marido também é brasileiro. Se chama Ilan. Muito parecido. E depois, 1 ano depois, mais ou menos, eu engravidei. 2 anos depois de casamento, a gente teve filho. E teve uma filha que se chama Elisheva. E eu tava bem sozinha, vamos dizer assim. Eu tinha só meu marido, não tinha nenhum tipo de apoio familiar. Babysitter aqui é super caro, babá é super caro. Então eu me encontrei realmente sozinha. E quem é mãe sabe que esse início de... A questão do sono é uma coisa que mexe muito com a gente. Tem muitas dificuldades em relação a isso.
E quando você não tem uma ajuda, assim, alguém que pode te dar um suporte. Meu marido trabalhava aqui, ó, o jornal de trabalho 9 horas por dia, então ele ficava 11 horas fora de casa. E então eu cheguei numa situação que eu senti que não, minha falta de sono estava me afetando tanto no meu dia a dia, tanto na minha vida, em todos os aspectos da minha vida, mas principalmente com a minha relação com a minha filha, com a minha relação com a maternidade, aquilo que eu tinha sempre sonhado em construir, estava se tornando um peso e eu não estava conseguindo lidar e estava cada vez mais difícil. E eu buscava ajuda, e a única ajuda que eu ouvia era que aquilo ia passar, que era uma fase e que fazia parte. E eu tentava aceitar a situação, mas eu cheguei a um ponto que eu falava, assim não tem como continuar, não tem essa condição. Eu não me sinto mais um ser humano, eu tô vivendo uma coisa que eu tô me arrastando pelo dia e não consigo. Quantos meses, mais ou menos, quantos meses ela tava, Ilana? Assim, no início eu já sabia que o sono era uma questão complicada, então eu tentei trabalhar antes, mas quando deu ali a fase assim, dos 2 meses, meio que desandou tudo. Bem pequena mesmo. Era bem pequena mesmo, e desandou tudo, e acordei assim, não dormia, assim, eu passava as noites assim, e eu sempre tive mais, tipo assim, eu não... Mesmo que depois ela dormia, sei lá, ficava 1 hora pra ela dormir, eu ia tentar dormir, logo ela já acordava depois, então eu passava noites e noites em claro mesmo. Ela dormia bem curtinho. Dormia bem curtinho, e era o tempo de eu tentar voltar a dormir, ela já tava dormindo de novo, então eu tava numa situação que eu falei assim, não tem como, não adianta as pessoas falarem que vai passar, porque não tenho como viver dessa forma. Então eu comecei a estudar muito o assunto e me informar muito e decidi que aquela situação ia mudar. Eu falei, assim eu não vou viver, não tem como, eu preciso cuidar da minha filha, eu preciso viver. E comecei a estudar, e comecei a me planejar para como eu ia fazer. Eu estudei em todas as questões do sono da criança sozinha mesmo, fui em busca ali artigos, comecei com psicólogos na época, psicólogos infantis, sobre toda essa questão, né? E realmente bolei um plano, apliquei e consegui resolver a situação, né? Melhorou assim, da água pro vinho e foi incrível, foi uma mudança na minha vida que foi tão incrível que eu cheguei ao ponto de, tipo, eu não conseguia mais guardar pra mim aquela mudança que tinha assim, sido na minha vida. E eu conhecia pessoas que também passavam por isso, com filhos mais velhos, né? Tipo, já passavam há anos e anos por isso. Tinha amigas com filhos de 4 anos que ainda não dormiam bem. E eu senti que não podia ficar pra mim. Então eu comecei a ajudar mães assim próximas e de repente muita gente começou a me pedir ajuda e eu tava vendo que o impacto que isso estava causando na vida, isso começou a me encher de alegria. Eu falei, acho que tem alguma coisa aqui, tem algum indicativo de que é por aí que isso é meu papel, assim, acho que talvez passei exatamente tudo isso para poder ajudar outras pessoas. E aí eu me profissionalizei, comecei a estudar, me formei como consultora do sono. E hoje em dia, e agora eu comecei também essa vida no Instagram, vida rede social, que eu não tenho Instagram próprio, por exemplo, não sou muito adepta. Então estou me aventurando também, começando isso e ajudando mais. E tem que se mostrar de alguma forma, não dá para fazer justamente. Tem esse compartilhar, né? Hoje em dia faz parte, acho que qualquer profissional não tem como fugir mais do Instagram. É como um cartão de visitas, vivo, né? Porque você está sempre colocando ideias ali, enfim. Essas são as atualizações. A gente tem que aproveitar o que tem de melhor. Como esse papo, como o nosso encontro, né? Se não fosse toda essa questão do Instagram, das redes sociais, a gente não teria se encontrado, não estaria aqui falando sobre isso. E eu sempre digo, a internet é potência, então temos que usar essa potência pro bem, pro melhor. Né? Exatamente. Tem que aproveitar pro bem. Por mais que sim, eu vejo, tipo, tem coisas ruins, no final dá pra fazer muito bem com isso, dá pra influenciar muitas pessoas realmente pro bem, se você pensa.
as ideias certas. E a neném hoje tá com quantos anos? Ela tem 1 ano e meio. E eu tô esperando a gente grávida de 6 meses. Tem um no forninho, então. Eu fiquei, depois, eu vou te falar que depois da maternidade começou a fluir tanto pra mim, foi tão gostoso, foi tão mais leve mesmo, que eu falei, tô pronta. Tô pronta pro próximo. Tem que aproveitar. Pô, e aí vai vir esse novo desafio, né? De conciliar isso com os 2 nenéns, mas vai ser ótimo, vai ser super tranquilo. As coisas que a gente veio conversando, né, Ilana, assim, elas estavam muito mais associadas não só a essas técnicas e esse olhar sobre como construir um plano para cada família, porque eu acho que esse é um diferencial, assim, que tu tem, um plano seguro, porque eu observo muito as tuas postagens, eu vejo, assim, essa importância de que tudo que tu coloca, tudo que tu compartilha, tudo que tu tá trazendo de informação é muito baseado na segurança, tanto que, né, vou repetir a tua frase, embaixadora do sono seguro, por isso é super importante, né, então não é tirado, assim, né, da cartola, na verdade tem protocolos, existem estudos científicos que comprovam sobre segurança, e você procura isso, né, mas a gente, muito nosso debate também falou desse teu start inicial, daquilo que incomodava a mãe, né? Sim. E foi exatamente, eu quis falar hoje, eu foco muito no meu Instagram, na criança, no neném, como é o benefício para a criança, mas como a proposta sua, assim, é falar com as mães, é conversa de coragem com as mães, eu queria falar, focar na mãe, focar como a importância disso para a mãe, como o sono influencia na vida dela inteira e também nessa questão toda da educação dos filhos. Exato. É uma coisa que tem uma pessoa que eu gosto muito, ela é a esposa do rabino da nossa sinagoga. E ela tem 6 filhos, é muito normal ter muitos filhos em Israel. E eu não lembro exatamente a situação que a gente estava conversando, mas eu pedi assim, eu falei, me dá uma dica assim para a vida, assim, o segredo da vida. E ela falou para mim assim, uma coisa que você tem que aprender para resto da vida é que você não pode ficar cansada. E não é que você não pode ficar cansada no sentido de você tem que aguentar tudo. Não, você não pode chegar no estado de que você está cansada. Porque quando a gente está cansado, quando a gente está com privação de sono, a gente está falando de uma necessidade básica do ser humano que a gente não consegue agir de uma forma consciente. E quando a gente está falando de educação, quando a gente está falando de casamento, quando a gente está falando do nosso dia a dia, se a gente não está num estado 100% consciente, isso vai afetar em tudo. Você não vai conseguir, tudo que você planeja, todo assim, a gente estuda para ser a melhor mãe, para aplicar tudo, para conseguir educar da melhor forma possível. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muita informação, a gente tem onde procurar, tem pessoas maravilhosas como você que explicam isso, mas assim, essa teoria é maravilhosa, mas assim, na prática, se você não está em condição de aplicar aquilo, você no final não vai conseguir, você não está conseguindo fazer nada. Então, se você fala sempre muito dos cuidados próprios, é importantíssimo esse cuidado próprio que a gente tem com a gente. Eu gosto do exemplo do avião. No avião, quando sempre falam da máscara, você tem que botar a primeira máscara em você, depois você cuida do seu filho. Eu sei que quando minha filha nasceu, eu acho que quando você vira mãe, você fica ainda muito difícil você equilibrar tudo. Você dá conta, tipo, você é a mãe, e você quer dar tudo para o seu filho, e você sim esquece muito de você. Eu acho que isso é uma coisa que acontece com muitas pessoas. E eu lembro muito o meu marido estava em casa, e ele falava assim, tipo, você não comeu hoje? Eu falei, não comi. Ele falou assim, não existe você não comer. Você tem que comer. Não tem essa opção. Ah, mas o neném tá chorando. O neném tá chorando, você bota do lado, você vai comer, depois você come. Se você não comer, você vai desmaiar e não vai cuidar do neném. Mas realmente, quando a gente é mãe, a gente deixa
essa natureza nossa, a gente quer entregar e quer dar tudo pro neném e quer fazer tudo de melhor, a gente esquece que a gente precisa cuidar da gente. E no final, ninguém vai cuidar da gente. Por mais que tem marido, por mais que tem mãe, se a gente não cuida da gente, ninguém vai cuidar. E pra gente conseguir cuidar da criança, a gente precisa estar cuidando da gente. E então, e principalmente se a gente quer educar, a gente precisa estar bem. Porque a gente não vai conseguir educar ninguém se a gente não tá bem, se a gente tá cansado. Realmente, a gente não pode deixar chegar nessa situação de cansaço, de privação do sono. E eu acho muito importante a gente ser muito verdadeiras de saber nossos limites. Eu vejo que às vezes existe um pouco de uma romantização nessa questão. Tia mãe tem que ser polvo, né? Eu assim, não gosto de falar essa palavra, odeio, mas eu realmente acho assim, inadequado essa analogia de que a gente é polvo na maternidade. Não, você é um humano. Polvo é polvo, você é humano, você só tem 2 braços, você só tem 2 pernas, graças a Deus que tenha, né? Mas você não vai dar conta de tudo e tá ali ainda super feliz, disposta, consciente, como você tá falando. Não pode, você tem que conhecer os seus limites. Você tem que saber como você organiza a sua vida, como você equilibra isso tudo. Não adianta, porque você não vai ter 10 braços para dar conta. Não tem. Não tem como, exatamente. Eu acho que o Instagram, assim como eles falando dessas redes sociais, acho que são ótimas. Mas é o nosso assunto polêmico entre nós, né? É o nosso assunto polêmico, mas assim, eu vejo que é muito difícil, acho que a gente... Eu tenho uma cliente, inclusive, que ela falou assim, eu vivo o meu dia e parece que quando eu tô fazendo alguma coisa que as pessoas acham errado, parece que de repente liga meu Instagram e as pessoas estão ali me vendo. E... tipo, como se realmente a gente vivesse um pouco numa realidade que parece que a gente está vivendo para os outros, mas na verdade a gente está vivendo a nossa vida e só você sabe os seus limites, só você sabe as dificuldades que você passa, só você realmente sabe que às vezes não, é uma fase, mas como eu falei no meu caso, você pode falar que é uma fase, você pode ter lidado com isso, eu não consigo. Pra mim, não funciona dessa forma. Tudo bem, você pode achar lindo, a criança, você mudar de... Eu conheço pessoas que acham legal, acordam de noite, dão de mamar pro filho, não tem nenhum problema, 30 vezes, e não se incomodam com isso. Mas não quer dizer que uma mãe que não consiga realmente fazer isso, ela seja uma mãe pior e que pior qualidade. Não tem a ver, porque cada um tem seus limites, cada um tem suas prioridades na vida, cada um tem sua resiliência, tem mais dificuldade com uma coisa, mais facilidade com outra coisa, mais força de uma coisa, menos força por outra coisa. Então acho que é muito importante a gente, nessa era de Instagram, de rede social, você parar um pouco e ser verdadeira consigo mesmo e pensar o que você quer para sua vida. Monta a sua vida de acordo com você, com o que você acredita, com o que você pensa, né? Com que... eu sempre falo assim, não dá para você usar a régua dos outros para medir a sua história. A sua história só você pode medir, só você pode ser comparação para você mesma. Se o sono... Porque a gente sabe, por exemplo, que tem pessoas que despertam muito bem de manhã e são muito atentas e ficam bem. A gente sabe que tem pessoas que com um sono de 6 horas também. Tem outras pessoas adultos, né? Nós estamos falando de adultos, que precisam 8 horas de sono. A gente sabe que tem pessoas que dormem aquelas 10 minutinhos depois do almoço e fica bem. Tem outras pessoas que não. Então, existem essas variações. Se você não se conhece e não sabe isso, quando você passar por situações... que vão te exigir, tu não entende o que está acontecendo, que vão te exigir um outro tipo de aporte, um outro tipo de atuação, você não entende o que está acontecendo, né? Falando especificamente do sono, e esse lance de tudo colocar, é uma fase. O fato quer dizer que é uma fase, não quer dizer que isso vai passar bem. A gente pode passar bem ou passar mal em determinadas fases. São aí que se criam doenças, traumas,
né? E todo um adoecimento. Só porque é uma fase, não quer dizer que eu tenho que deixar rolar. E não tentar fazer com que a gente aproveite da melhor forma possível essa fase. Exatamente. Eu acho que eu gosto de falar que... eu acho que eu gosto de falar isso aqui. É uma fase, aí você tem que sobreviver aquilo e não viver. Você tem que deixar rolar, como você falou, deixar passar aquilo. Mas se você tem outra forma, por que não procurar uma forma que você vai curtir aquilo, né? Aqueles primeiros anos da maternidade aí que vai ficar tipo 4 anos você dormindo mal e tipo assim, isso não vai afetar, né, outras coisas na sua vida e precisa ser assim. E afeta pra caramba, né? Eu tava falando ali no início, acho que não tinha entrado ainda, assim, eu já atendi em psicoterapia, né, clientes que vieram com uma queixa, assim, bem depressiva, né, e na verdade o que ele tinha era uma falta de higiene do sono, né? Hoje eu tive clientes, por exemplo, que a gente descobriu que sofria da síndrome das pernas inquietas e isso afetava o sono dele e isso trazia problemas no relacionamento, no desempenho do trabalho, né? Então, e inclusive a síndrome das pernas inquietas, ela já é descrita até em crianças. Então, às vezes, não é patologizar essas questões, mas é que às vezes a gente enxerga só uma pontinha e tem um monte de outras situações por trás dela. Então é importante esse olhar mais macro para cada situação. E como eu já te conhecendo um pouco, você faz um plano específico para cada situação que a pessoa está vivenciando, né? E por isso que eu falei que a gente tem esses nossos papos das polêmicas da internet, né? Porque uma das coisas que a gente conversou é sobre essa massificação de algumas condutas que tem que ser impostas para a maternidade. Né? E que não funciona para a mulher, né? Isso, para as mulheres. Estamos no mês, né? Vamos assumir que mês de março é o mês da mulher, ok, sem discussões sociológicas, enfim, não é por aí. Mas enfim. Exatamente, não é. Não, nada político, social, não é por aí. Brincadeiras à parte. Mas assim, existem algumas imposições feitas por mulheres, inclusive. Perfeito. Exatamente. Eu acho que é aí que eu fico assim um pouco até. Eu fico um pouco triste, porque eu acho que acaba sendo um pouco gerando um pouco de competitividade. Eu não sei o que é que eu vejo que... É uma coisa que eu vejo que é sim impostas por mulheres com um discurso um pouco de querendo se apoiar, mas no final, se tem alguém que tá um pouco diferente, você já joga pro lado. Crítica. Pois é, eu acho que eu vejo muitas mães que elas vêm falar comigo e elas pedem para não contar para as outras mães, para as pessoas, porque elas têm medo do julgamento, falam que chamam de cruel, que falam que a mãe que cuida do sono do filho é uma mãe cruel. A mãe, ela não faz... Hoje em dia tem essa questão da cama compartilhada. Vamos dar nome, né? Vamos dar nome. É a cama compartilhada, né? E aí fala que se não faz, você já acabou. E fala assim, se você não faz, acabou a vida do seu filho. Ele vai ter um trauma pro resto da vida. Ele não tá apegado a você. Assim, quando você, eu vou até te fazer uma como leiga, eu sou leiga, eu não sou psicóloga, mas assim, com meu pensamento lógico, eu acho muito difícil que toda a relação maternal da mãe com o filho seja definida por um aspecto, né? Perfeitamente. É como se só... Primeiro que você vira um grande seio. Gente, isso é uma coisa tão... Por favor, pessoal, escrevam aí, comentem se isso tá fazendo sentido, se vocês já ouviram. Vão ali no chat, comentem, por favor. Mas a sensação que eu tenho é que você fica reduzida a um grande seio, uma coisa assim, animalesca, e que o seu único objetivo é até esse ser não querer mais, porque na verdade ele tem que ser quando ele não quer mais, né? Exatamente. Aí tá tudo bem. É isso que você faz, esse é o seu papel.
Não, mas você também tem que ser uma boa profissional. Você tem que ter uma boa relação se você tem um companheiro ou uma companheira. Você tem que se relacionar bem. Você tem que se desenvolver intelectualmente, tem que estudar, né? Tem que ler 3 horas por dia. Você tem que saber das notícias, você tem que ter um posicionamento político. Você tem que ter uma educação positiva para o seu filho. Pois é, e no final não grita com seu filho. No dia seguinte você mas imagina. A alimentação. A sua alimentação tem que ser super saudável. Você tem que fazer exercício físico todos os dias e dormir todo mundo junto. Isso é o apego. Isso é que faz você ser uma mãe perfeita. A gente está reduzindo, né? Acho que até um pouco caricato, mas é como bate. Se tu for ler, é como bate. Te reduz a um grande seio e o apego é só pelo seio. Então, por isso que você tem que estar... Seio, a cama compartilhada e o contato diário 100%. Não, isso aí... É muito... E o pior, isso vem com uma máscara, assim, da segurança. Isso é uma criação de segurança para o seu filho. De amor, eu acho que sempre jogam o amor, a palavra amor no final. É o amor, no final. É o amor seguro. Isso é o amor seguro. É isso que a gente escuta. Então, assim, eu acho que é difícil quando tu assume, né, Ilana, assim, quando tu te dá conta, e para as outras mães, eu sempre falo, quando a gente tem uma convidada aqui, é claro que essa é a sua experiência, né, como você resolveu a sua experiência, como você tá também mostrando sobre isso com outras mães, mas é para que a gente se inspire com essa tua experiência, e para mim ela é muito inspiradora, ela me motiva demais a enxergar, porque você assumir que não tá dando certo esse combinado que tá rolando aqui. Ô bebê, nenezinho, amor da minha vida, a gente vai ter que criar de uma outra forma, né? Com certeza. Eu acho que é muito importante isso que eu falei, cada um conseguir ser muito franco consigo mesmo, analisar a sua vida, como ela tá, a situação que ela tá. Tem situações que a gente realmente não consegue mudar. Tem situações que a gente tem que lidar com elas da forma que elas são. A gente às vezes não tem controle, mas às vezes sim tem controle. Seja assim, se olhe pra si mesmo, né? Se essa questão do sono tá difícil pra você, procura ajuda, sabe? Você tem como mudar. Assim, você não precisa passar 5 anos da sua vida desesperado, com falta de sono, porque na minha opinião nem deveria, porque isso não é saudável para você. E em relação à educação, eu falei assim, eu não julgo a mãe que tá nessa privação assim de sono há anos ou até por poucos dias. Eu não julgo se ela gritou no dia seguinte, porque ela, como eu falei, ela não é um ser humano no momento. É que nem fome. Não. Tem gente que fica irritado quando tá com fome. A maioria das pessoas ficam irritadas quando estão com fome. Eu sei, meu pai e meu irmão são assim demais, não fala com eles. Estão com fome, não fala. E porque assim, a gente é animal, a gente tem as necessidades básicas que a gente precisa de sobrevivência. E depois a gente fala da lógica, depois a gente fala do pensamento. Primeiro você cuida do básico para você sobreviver. E o sono também é isso, né? O sono também é tão básico quanto a alimentação. Você não pode deixar de comer, você não pode deixar de dormir. Então uma mãe e um pai que estão numa falta de sono, eu não consigo assim, ver como eles têm capacidade de conseguir educar. E eu gosto de falar, eu falo muito dos gritos, acho muito importante, de menos gritos. Eu gosto de pensar assim, independente da forma que você vai escolher educar a criança, uma coisa que tem que saber é que não existe educação no momento de raiva. Isso assim, quando você tem raiva, esquece, não tem educação. Se você tá com raiva de novo, se a criança sente, você não vai pensar com nada, você não tá junto com a cabeça. Não existe, simplesmente não é educação, você não tá no momento propício para isso. A raiva não educa. O que educa é a calma, é a leveza, é a tranquilidade. Com certeza. E se tu não tá nas suas faculdades mentais de equilíbrio,
Você vai ficar com raiva. E essa é a questão. No final, uma pessoa que não dorme, ela tem muito mais tendência a chegar na raiva do que uma pessoa que está descansada, calma, bem alimentada, tudo. Mas, assim, o sono realmente, quando você dorme uma noite mal, no dia seguinte você já está irritado. Imagina uma mãe que está há anos sem dormir, uma mãe que está numa privação de sono. Realmente não tem nem como começar a falar sobre educação, na minha opinião, né? Se você não tá bem, é o que eu falei antes, assim, proibido você chegar no nível que você tá cansado. Perfeito, adorei. Eu anotei, eu vou usar mais essa frase. Não, eu gostei muito, porque é difícil pra gente, é difícil, porque hoje em dia, quantas milhões de coisas a gente não tem pra fazer, a gente não dá prioridade pro sono. Hoje em dia, realmente, a gente quer encaixar milhões de coisas e se esgota. A gente realmente chega a um nível que a gente se esgota. Totalmente. E não é, e você falando isso, no final, o que é afetado? As suas relações, né? Porque você vai descontar nas pessoas. E os mais próximos. Você pode estar produzindo, mas tá bom, e teu filho, teu marido, teus amigos, você tá descontando nelas, você não tá. Então, um ser humano no final, você não tá sendo produtivo, você tá realmente passou do seu limite, assim. Eu vi que o pessoal escreveu, deixa eu dar uma olhadinha. Enquanto eu olho aqui os comentários, Ilana, deixa eu te perguntar uma coisa. O que a gente pode considerar um sono de qualidade, tá? E aí, não sei se eu tenho uma pergunta, se essa questão do sono tranquilo é para o pai. Eu não entendi muito bem o que seria esse sono tranquilo. Então, eu vou deixar o pessoal escrever aqui de novo, enquanto tu conta para nós o que seria esse sono de qualidade. Pra mãe, você diz, né? Sim, o nosso foco aqui é as mães, mas na verdade, assim, né? Todo ser humano. Todo ser humano, é verdade. Realmente é triste. Hoje em dia a gente realmente vive numa sociedade tipo, que com privação de sono, não é um assunto que as pessoas levam muito a sério, né? Não, né? Infelizmente, porque é realmente muito importante. Eu diria assim, é claro que quando você está falando de nenéns muito pequenos, eles vão acordar de noite, né? Eles têm a necessidade de comer de noite pela questão, o estômago deles é pequeno, sim. Pequeno, né? Então eles precisam comer. Então é o que eu falei, é uma fase, isso é uma fase, com certeza. Mas existe uma diferença muito grande do neném acordar, mamar ali, dependendo de quanto tempo mama. Meia hora, tem neném que mama mais, tem neném que mama menos. E voltar a dormir depois da mamada. Entre um bebê que você tem que ficar horas ninando e cada vez para você ninar é um super processo, né? Então isso que também no final desgasta muito, porque acaba que não é só o momento da mamada, é tudo. E normalmente essa criança acaba mamando mais vezes do que ela precisa, né? E a mãe, no final, não consegue ter um sono contínuo. Às vezes até a mãe consegue dormir picadinho, mas esse picadinho não é suficiente para ela acordar bem, né? Ela não repõe, né? Os seus hormônios, tudo aquilo que... Porque, assim, acho que muitas pessoas não sabem a importância do sono, né? O sono, ele é reparador da nossa vida, das nossas ações do dia, né? O nosso cérebro vai produzindo uma série de hormônios que vão intoxicando, né, a nossa mente ali, de raiva, de estresse, tudo isso que a gente vai passando ao longo do dia. E o que acontece no sono? Isso é limpo, né? Memórias são fixadas através do sono, o crescimento só acontece na fase profunda do sono, então ele é importantíssimo para o bebê, por isso que o bebê dorme tanto também, né, Ilana? É fundamental, mas assim, a gente precisa do sono, por isso que você fala que é fisiológico, assim, então, como a gente precisa se alimentar, como a gente precisa ir ao banheiro, né, porque se a gente não vai ao banheiro, não vai aos pés, a gente fica enfesado, muda o humor, né? Então a gente tá falando de coisas que são básicas. Algumas são mais fáceis, né? Alimentar é muito mais fácil, talvez, de tudo isso que é fisiológico. O sono nem sempre é, e cada vez, como você tá falando, acho que a nossa sociedade está vivendo um adoecimento do sono. E acho que a gente pode ser que esteja falando pouco sobre isso. É para ser uma coisa fácil.
porque o cérebro é fantástico, né? Porque ele se limpa, ele reabsorve tudo e te ativa para viver, né? Só que você tem que cuidar dele. Tem que cuidar. Eu acho que o sono, eu diria que ele é o que é mais difícil, porque ele é o que no final depende, porque assim, a fome você vai lá e você vai comer, o sono você precisa de uma certa organização. Por isso que eu diria que eu acho que é o mais difícil pra gente. Você tem que ter regrar aquilo melhor, né? Não, também a alimentação para você comer saudável, você tem que... Mas no final você mal bem, você tá comendo. Mas o sono não tem outra forma. Eu acho que a alimentação, ela flui mais fácil. Você pega, havia uma banana, peguei. Abri uma maçã, sei lá, eu acho que é mais fácil. Eu acho que a nossa cultura transformou. Mas o sono, porque a gente é isso, assim... Essa coisa da informação, o mundo não para, tudo funciona 24 horas, tudo que a gente recebe, então precisa um regramento. A gente vive hoje numa cultura de que regra, limite, rotina é ruim. Né? Existe essa cultura. É horrível, mas assim, nós temos que assumir. O primeiro passo é assumir os impactos. O primeiro passo é assumir, eu acho que é por aí mesmo. É o que a gente escuta. Eu sofro isso porque eu trabalho dentro de uma metodologia que chama disciplina positiva. Como assim, se tu quer disciplinar, tá chamando todo mundo pro quartel? Não, gente, isso é regra. É um alicerce. Como é que você constrói uma casa sem alicerce? É a base. Presente, é um presente, né? É um presente. Nós somos judeus, a gente vive numa vida bem regrada. E assim, eu diria assim, é uma facilidade tão grande de viver, parece que é o contrário, né? Você fala, pô, cheio de regras, mas assim, te dá um caminho tão mais claro, né? Tipo, assim, você fica... Vou te dizer que eu acho que isso é a tal da segurança e do amor, porque, na verdade, o que tem nesse regramento é segurança e amor. Exatamente. Então, essa rotina do sono é uma questão de amor para você. Assim, pra mãe, com certeza, eu digo assim, eu vou dar dicas práticas agora, vamos dizer assim, mamãe com bebês pequenos, entender o padrão de sono, mais ou menos, se aquelas mamadas são tão necessárias assim, se não são, ensinar o neném a dormir sozinho, ter rotina, entender as sonecas, isso vai mudar tanto a sua vida. E eu não falo nem só a questão, assim, do sono, de você poder dormir, que isso é o principal, mas assim, a criança geralmente dorme mais cedo que os pais, e você vai ter pelo menos 2 horas ali de noite para você, tranquilas, que é assim, eu não sei como eu viveria sem isso hoje em dia. Eu vejo assim, cara, graças a Deus que eu já antes fiz isso, porque ela é extremamente necessária, porque eu preciso, assim, eu não tô trabalhando, não, minha filha tá comigo o dia inteiro. Se ela não tivesse também dormindo, eu não sei como seria. E ainda mais agora grávida. Então, assim, é realmente uma coisa muito boa pro casamento. Né? É muito necessário, faz toda a diferença pra maternidade. As minhas clientes, eu noto que uma das primeiras coisas que elas sempre falam, uau, eu não sabia o que era ter tempo pra mim. Então, assim, isso vai, assim, você vai trabalhar nisso, é difícil, sim, a questão de trabalhar na rotina, assim, tem que fazer um esforço para isso, mas compensa, você colhe os frutos disso, com certeza. Então, assim, procurar aprender, realmente, entender como fazer o neném dormir sozinho, como ter rotinas para nenéns menores. O neném que ainda vai acordar para mamar, tem nenéns que até 1 ano, às vezes precisa de uma mamada, mas é aquilo, aquela mamada, vai pegar, vai mamar, vai dormir, você vai estar, muito dificilmente, esse despertar para a mãe vai ser um super, assim, problema. E tem nenéns que também antes já param de acordar. E para mães com crianças mais velhas, mesmo que já durmam bem, que as crianças já durmam bem, vocês também durmam bem. Eu tô falando aqui, eu tô sendo um pouco hipócrita, que eu não durmo 100% cedo sempre, mas
Eu tento, mas assim, eu tento o máximo, mas eu sei que é difícil, mas assim, dormir cedo, dormir entender também o seu padrão de sono, saber o que ela falou. Tem pessoas que com 7 horas, tem pessoas que precisam de mais. Respeita teu corpo, é isso que eu falei, não deixa você chegar na exaustão, para você conseguir no dia seguinte dar o melhor de si em tudo, seja no trabalho, seja com os filhos, seja para você dar conta de tudo, porque no final a maioria das pessoas fazem milhões, né? Hoje em dia a mãe faz milhões de coisas e para você realmente dar conta de tudo. Se você não tiver com esse sono em dia, você vai ter muito mais dificuldade. Então, prioriza isso sim, prioriza isso como sua saúde, assim, porque é a sua saúde. Então, é muito importante se organizar, criar uma rotina para você também. Botar isso como prioridade na sua vida. Você vai dormir bem, porque você tem que dormir bem. Existe uma forma de conhecer esses padrões, tanto do nenê quanto da criança mais velha, assim. Isso, quando uma pessoa te procura, Ilana, você consegue, existe uma forma dela ir mapeando isso. Sim, eu faço esse trabalho que, na verdade, eu diria que é o mais, assim, importante no final das contas. Você tem a educação de ensinar o neném a dormir sozinho, mas no final, entender o padrão da criança é o mais importante, realmente, porque você tem as médias, mas cada criança é diferente e as crianças são muito sensíveis ao sono. Então, às vezes, uns minutinhos aqui, já às vezes é isso que falta para a criança conseguir dormir bem, assim, diria, sabe? Tipo, é importante analisar. Sabe que a gente teve uma convidada aqui o ano passado, ela é arquiteta, e ela falou sobre algumas coisas que a gente não percebe, onde fica a cabeceira da cama, ou a cabeceira do berço, onde fica a cabeça, e que pode ser locais até de passagem, por exemplo, se é um condomínio, se é perto da janela, e que a criança, como você está falando, a criança e o neném, ele é muito sensível, pode até ter uma corrente de ar, às vezes tem outras coisas também, como você está falando, que pode estar influenciando, então poder olhar para esse sono, olhar esses ciclos, entender o que você está fazendo. Acho que é isso que inicialmente é importante, né? Sim, tudo. É o ambiente, é a rotina, os horários, entender o padrão próprio da criança, tudo isso faz realmente a diferença. E consistência também dos pais, também, eu falo que é muito importante. Sim, é isso para tudo. Bom, qualquer rotina, qualquer estrutura tem que ter consistência, né? As pessoas, eu sempre falo, Letícia, mas quando um hábito eu vou conseguir instalar? Olha só, na verdade, instalar um hábito não quer dizer que tu vai abandonar ele depois. Tu tem que fazer todos os dias, não interessa. Igual tu tem que poder ter os benefícios. Não adianta só tu saber, em 21 dias um hábito fica instalado, sim, Negri, mas tu tem que continuar fazendo para poder ter os benefícios. As mães às vezes pedem dica, assim, aí eu falo alguma coisa e ela fala assim, mas eu fiz e não funcionou no dia seguinte. Fez uma vez, 2 vezes. Pois é, gente, não dá. É assim, se eu quero comer saudável, eu tenho que comer saudável. Os benefícios desses nutrientes, as fibras, os grupos alimentares, não é um dia por semana. Adianta ir na academia uma vez por mês? Não, tem que ir todos os dias. E existem hábitos que eles não vão ficar mais fáceis só porque você repete. Às vezes, talvez não vai ficar, porque você tem uma história de vida que foi difícil, tem uma bagagem emocional ali, que tem alguns gatilhos, enfim. Bom, aí é papo para ir lá pro consultório e a gente conversar. Pois mas com certeza. E eu quero falar também para a criança, quando você implementa essa rotina, quando você vê o sono, é tão gostoso de ver como a criança, essa questão da segurança que você falou dos limites, é prazeroso de ver como a criança se sente, como ela, é o que eu falo, ainda é previsível para ela, sabe o que vai acontecer? A previsibilidade.
dá uma segurança incrível. A criança, agora minha filha tá maiorzinha. Eu ia dizer, você estava contando esses dias desse processo, como aconteceu com a sua filha, e essa coisa assim, de que acho que um dia vocês mudaram o horário, e ela mesmo já pegou e foi fazer aquela rotininha. Incrível, foi exatamente isso. Normalmente a gente dá janta, depois ela vai tomar banho. E a gente jantou um pouco mais cedo, ainda não estava na hora de dormir. Acabou a janta, a gente tirou ela do cadeirão. Ela própria foi andando pro banheiro, assim, tipo, está na hora de tomar banho. Tipo, assim, é muito incrível, assim, você vê como isso faz bem pra criança, né? Hoje mesmo a gente saiu um pouco da rotina, ela ficou... a gente notou que ela ficou, tipo assim, o que tá acontecendo? Chegou um pouco mais tarde, ela jantou fora. Ela ficou tipo, não tô entendendo o que eu preciso fazer. Muito e aí sabe o que vem, né? Aí a criança não entende, ela vem a birra, aí ela se descontrola muitas vezes, aí as crianças se desorganizam e podem, aí, mas ela tá birrenta, ela tá manhosa. Não, é que você tirou ela desse senso de segurança que a previsibilidade traz. A Ilana, você não sabe, mas você já trabalha a disciplina positiva. Pode ser. Pode ser. Estamos ainda na busca ela ainda não chegou, estamos nos preparando para... Tá entrando, olha aí, você já está incorporado, enfim. Amor, assim, como é que as pessoas podem te procurar? O que tu trabalha? Como é que é? Conta a tua consultoria. Então, eu tô com um plano de abrir turma, né, em breve, se Deus quiser, provavelmente esse mês. Mas quem não quer esperar, quem tá precisando, pode falar comigo por inbox, me manda uma mensagem e eu faço uma consultoria, eu faço acompanhamento com a família, vou vendo realmente a necessidade da criança e da família. A gente busca encontrar algo que é confortável para todo mundo fazer, e continuo fazendo também um acompanhamento de acordo com a necessidade, e até assim, eu só me despeço quando eu sinto que tá resolvida a questão mesmo. Com muita alegria eu faço isso. Quem precisar, quem tá precisando, assim, e procura ajuda, assim, se tá sentindo que o sono tá sendo difícil para você, me procura. Eu vou anotar aqui, ó. Eu vou botar nos comentários o nome do teu perfil. Muito fácil, é o que.soninho, tá ali. Ó, botei agora em cima. Procurem a Ilana. Assim como ela falou que eu respondo, que eu converso, ela também responde tudo. Ela é bem disponível. Mesmo com no forninho e essa neném ali, ela realmente tem esse cuidado de responder. E tem postagem, né? Você tá sempre Sim. colocando material no teu Instagram, bem atualizado. Realmente, assim, para mim me chama muito atenção. Eu acho muito importante a tua preocupação com a segurança, sempre passando as normas de segurança. Acho que eu me sinto muito, assim, responsável por essa, já que eu tô entrando em toda essa questão, já que eu tô falando disso, entrando dentro da casa da pessoa, eu não conseguiria lidar comigo mesmo se eu não tivesse, assim, eu sou certinha, assim, eu sigo as recomendações de segurança dos órgãos responsáveis por isso, e assim, não tem discussão, assim, nesse assunto. Eu vou fazer o que é considerado 100% seguro, assim. Então também é uma coisa que... Meninas, olha só, guria... Bom, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Então a gente chama tudo guria. A gente tá em 53 minutos, moça. Uau, eu sei que seu horário aí é 5 horas na frente, né, Ilana? Então, ficou alguma dúvida? Se alguém quer aproveitar que a Ilana tá aqui, quer fazer essa dúvida agora, escreve. Ou então chama ela lá no direct, no inbox, né? Ela vai fazer todo esse contato com vocês. Quem quiser também saber mais do meu trabalho, eu tô com uma lista VIP no WhatsApp. Toda semana eu tô colocando novidades, né? Insights ali para ti sobre disciplina positiva, sobre como ter esse equilíbrio, né? Com a tua maternidade, trazer leveza. Então, assuntos, se tu tiver dúvidas, sugestões, pode ir colocando ali. Acho, Ilana, que não tem, assim,
nenhuma. O pessoal adorou, vi que subiu um monte de coraçãozinho, o pessoal mandou corações. Tá? Eu acho que... Eu morro de medo aqui, eu fico rolando os dedinhos no celular para ver os nomes, eu morro de medo de clicar e fechar tudo. Clicar e fechar, e mandar mensagem sem querer. É tudo muito sensível, assim, né? Mas, amor, assim, olha, eu tenho só realmente agradecer, porque por esse encontro. Foi um prazer, muito gostoso. O universo, assim, nos colocou, nos aproximou. É muito gostoso conversar contigo. Sempre foi, desde a primeira vez. A gente deu um clique. Clicou, né? Deu super clique. E olha, o que você quiser também, então, o perfil tá aqui super à tua disposição. Se vocês quiserem a Ilana numa outra temática, daqui a pouco a gente pode trabalhar, né, pro neném ou para uma criança maior. Escrevam pra gente, né, quem sabe. Eu lancei no ar. Um prazer. Querida, muito obrigada. Obrigada a você pelo contato. Foi ótimo. Uma boa noite para vocês. Muito obrigada mesmo por ter ficado esse horário. Agradece o esposo, a neném, o bebê do forninho também. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, querida. Uma boa noite para todo mundo. Semana que vem estamos aqui de novo na terça-feira. Um beijo bem grande. Tchau, tchau.